essência da sabedoria estoica está contida neste manual de Epíteto, filósofo grego nascido na condição de escravo que, após ser expulso por Domiciano, instalou-se na cidade grega de Nicópolis, onde estabeleceu uma respeitada escola cujos preceitos filosóficos simples, diretos e práticos acabariam por influenciar profundamente muitos outros grandes pensadores, entre os quais o imperador Marco Aurélio. Sabe-se que Epíteto nada escreveu. Seus ensinamentos foram registrados por seu discípulo, Arriano, que os compilou em livros, entre os quais se destaca esta preciosa obra. Uma compilação de suas principais doutrinas que serve como uma importante fonte de inspiração e encorajamento frente às adversidades do cotidiano. Existem coisas que estão em nosso poder e outras que estão além do que podemos. Saiba dizer, isto não é para mim. Em nosso poder está a opinião, o objetivo, o desejo, a aversão. Em uma palavra, tudo o que está relacionado a nós mesmos. Além de nosso poder está o corpo, a propriedade, a reputação, o cargo, enfim, tudo o que não é propriamente nosso. A vida interior depende de nós, as coisas externas não. Tentar controlá-las gera frustração, ansiedade e tendência à crítica. As coisas sob nosso poder são, por natureza, livres, irrestritas, desimpedidas, mas aquelas que estão além do nosso poder são fracas, dependentes, restritas, estranhas. Lembre-se então de que se você atribui liberdade às coisas que por sua natureza são dependentes e toma para si o que pertence aos outros, você será prejudicado, lamentará, ficará insatisfeito e encontrará faltas tanto em Deus quanto nos homens. Mas se você tomar para si apenas o que é seu e ver o que pertence aos outros como realmente é, então ninguém jamais o obrigará, ninguém o restringirá. Você não irá culpar ninguém, você não acusará ninguém, você não fará nada contra a sua vontade, ninguém lhe ferirá, você não terá inimigos e nem sofrerá nenhum dano. Buscando coisas tão grandes, lembre-se de que você não deve se permitir nenhum desvio, por menor que seja, mas saiba que deve abandonar inteiramente algumas coisas e deixar outras para depois. Mas se você deseja isso, e também poder e riqueza, da mesma forma poderá perder o último ao buscar o primeiro, e certamente falhará na forma única como a felicidade e a liberdade são obtidas. Procure de imediato, portanto, ser capaz de dizer a tudo o que for imagem, você é apenas uma imagem e de forma alguma coisa real. E então examine tudo, ou pelas regras você já conhece, e primeiro e principalmente por isso, se refere às coisas que estão em nosso próprio poder ou aquelas que não estão. E se referir a algo além de nosso poder, esteja preparado para dizer, isto não é para mim. Felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é contínua a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Somos filósofos apenas para distinguir o correto do incorreto. Aquele que falha em satisfazer seus desejos fica desapontado, e aquele que incorre no objeto de sua aversão é miserável.
Se você tentar evitar a doença, a morte ou a pobreza, correrá o risco de ser infeliz. Quando for absolutamente necessário que você busque ou evite alguma coisa, faça isso com discrição, gentileza e moderação. Lembre-se de que o desejo busca obter aquilo que você deseja, e a aversão exige evitar aquilo que lhe é aversivo, que aquele que falha em satisfazer seus desejos fica desapontado, e aquele que incorre no objeto de sua aversão é miserável. Se então você evita apenas as coisas indesejáveis que você pode controlar, você nunca se deparará com nada desagradável. Mas se você tentar evitar a doença, a morte ou a pobreza, correrá o risco de ser infeliz. Remova o hábito da repulsa a todas as coisas que não estão em nosso poder e aplique-o às coisas indesejáveis que estão em nosso poder. Mas, por enquanto, reprima completamente o desejo, pois se você deseja alguma das coisas que não estão em nosso poder, você ficará desapontado, e você ainda não está seguro daquelas que estão em nosso poder, e, portanto, são naturais e objetos legítimos de desejo. Quando for absolutamente necessário que você busque ou evite alguma coisa, faça isso com discrição, gentileza e moderação. Quando abraçar seu filho ou sua esposa, pense que você abraça um ser mortal. Portanto, se qualquer um deles morrer, você poderá suportar. Com relação a quaisquer objetos que deleitem a mente, de uso corriqueiro ou de grande estima, lembre-se de que natureza eles são, começando com as mais pequenas. Se você tem uma xícara favorita, é apenas uma xícara da qual você gosta, pois assim, se ela quebrar, você poderá suportar. Se você abraçar seu filho ou sua esposa, pense que você abraça um ser mortal e, portanto, se qualquer um deles morrer, você poderá suportar. Aceitar a perda das coisas e pessoas, o que não depende de nós, deixa-nos mais serenos. Quando você iniciar qualquer ação, lembre-se de qual é a natureza desta ação. Tenha paciência com as coisas que acontecem. Se você vai tomar banho, represente para si mesmo os incidentes usuais que podem acontecer durante o banho. Algumas pessoas derramando a água, outras se empurrando, outras se repreendendo, outras roubando. Assim você fará esta ação com mais segurança se disser a si mesmo: agora irei tomar banho e manter minha própria vontade em harmonia com a natureza. E assim você deve fazer em relação a todas as outras ações. Pois, se surgir algum inconveniente no banho, você poderá dizer: não era só o banho que eu desejava, mas também manter a minha vontade em harmonia com a natureza. E não a manterei assim se estiver sem paciência com as coisas que acontecem. Devemos tentar fazer o nosso melhor, independentemente do meio. Os homens não se abalam com as coisas, mas com a percepção que têm delas. Quando somos frustrados, perturbados ou desapontados, nunca devemos imputar isso aos outros, mas a nós mesmos. Assim, a morte não é terrível. Do contrário, teria parecido assim a Sócrates. Mas o terror consiste em nossa noção de morte, que é terrível. Quando, portanto, somos frustrados, perturbados ou desapontados, nunca devemos imputar isso aos outros, mas a nós mesmos, isto é, a nossa própria percepção.
É a ação de uma pessoa sem nenhuma instrução, reprovar os outros por seus próprios infortúnios. De alguém que tem pouca instrução, reprovar a si mesmo. E de um perfeitamente instruído, não reprovar nem os outros, nem a si mesmo. Não se envaideça pelo que está fora de você. Quando você se envaidece e diz, eu tenho um belo cavalo, saiba que você se envaidece pelo mérito do cavalo. Então, qual é o seu mérito? Não se exalte com nenhuma excelência que não seja sua. Se um cavalo ficar envaidecido e disser, eu sou bonito, isso pode ser suportável. Mas quando você se envaidece e diz, eu tenho um belo cavalo, saiba que você se envaidece pelo mérito do cavalo. Então, qual é o seu mérito? É o uso dos fenômenos da existência, de modo que, quando você estiver em harmonia com a natureza a esse respeito, você ficará envaidecido por um bem seu. Não perca de vista seus objetivos. Mantenha-se alerta. Como em uma viagem, quando o navio está ancorado, se você for à praia buscar água, você pode se distrair pegando um marisco ou uma trufa no caminho, mas sua atenção e seus pensamentos devem estar voltados para o navio e deve sempre alerta para quando o capitão chamar. Então você deve deixar todas essas coisas para que não tenha que ser levado a bordo do navio amarrado como uma ovelha. Assim também na vida, se em vez de uma trufa ou marisco, uma esposa ou um filho for concedido a você, não há nenhum problema. Mas se o capitão chamar, corra para o navio, deixe todas essas coisas e não olhe para trás. E se você for velho, nunca se afaste do navio, para que quando for chamado, não se demore e seja dado como desaparecido. Evite distrações e concentre-se em suas obrigações. Não exija que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como devem acontecer e você continuará bem. A vida superior é serena, portanto, deixe de se impacientar com cada coisa que lhe acontece. Não alimente expectativas cuja frustração lhe abale. Os infortúnios e incidentes podem trazer impedimentos para o seu corpo, mas não para a sua vontade. A doença é um impedimento para o corpo, mas não para a vontade, a menos que ela própria o agrade. A claudicação é um impedimento para a perna, mas não para a vontade. Diga isso a si mesmo em relação a tudo o que acontece. Você descobrirá que isso é um impedimento para outra coisa, mas não verdadeiramente para você mesmo. Em cada incidente, volte-se para si mesmo e indague que capacidade possui para superá-lo. Se você encontrar uma pessoa bonita, deverá usar a continência de que o corpo precisa. Se dor, então fortaleza. Se ofensa, então paciência. E quando assim habituado, os fenômenos da existência não irão dominá-lo. É preciso descobrir recursos internos para fazer frente aos incidentes da vida. As provações nos revelam nossas forças. Com o tempo, a opressão exercida pelos fatos desaparece. Nada te pertence, logo nada poderá perder. Viva como hóspede de um hotel. Deixe as coisas partirem. Nunca diga sobre nada, eu o perdi, mas eu o restituí.
Seu filho morreu? Ele foi restituído. Sua esposa morreu? Ela foi restituída. Sua propriedade lhe foi tirada? Ela também foi restituída. Mas foi um homem mau que a tomou. O que isso diz para você? Através dele, aquele que a deu a pediu de volta. Embora ele permita que você o possua, mantenha-o como algo que não é seu, como fazem os viajantes em uma estalagem. Não perdemos nada, as coisas voltam para o lugar de onde vieram, quer sejam objetos ou pessoas. Devemos cuidar do que temos agora, enquanto a vida nos permite tê-lo. Nada é de graça. A paz e a tranquilidade têm valor. Não perca sua paz pela ação dos outros. Se quiser melhorar, deixe de lado pensamentos como estes. Se eu negligenciar meus negócios, não terei um sustento. Se eu não punir meu servo, ele não servirá para nada, pois é melhor morrer de fome sem tristeza e medo do que viver na fartura com perturbação. E é melhor que seu servo seja mau do que você infeliz. Foque em agir com boa intenção, sem depender das opiniões dos outros. Portanto, comece com pequenas coisas. Derramou um pouco de óleo ou foi roubado um pouco de vinho? Diga a si mesmo: este é o preço pago pela paz e tranquilidade, e nada é de graça. E quando você chamar o seu servo, considere que é possível que ele não possa atender o seu chamado, ou, se o atender, talvez não faça o que você deseja. Mas pense, ser servo não lhe confere poder suficiente para que lhe possa tirar a tranquilidade. Devemos treinar nas pequenas contrariedades a prática da serenidade interior, de maneira a nos prepararmos para provas maiores. Não se importe com o que pensem sobre você. Se você deseja melhorar, contente-se em ser considerado tolo e obtuso em relação às coisas externas. Não deseje ser lembrado por saber alguma coisa, e ainda que seja alguém assim, desconfie de si mesmo. Com certeza, não é fácil manter sua vontade em harmonia com a natureza e preservar sua imagem exterior ao mesmo tempo, pois enquanto você está absorvido em um, necessariamente negligenciará o outro. Preserve sempre a razão e ela preservará você. Renuncie à vaidade. Contemple o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. Logo, a arrogância é a máscara da covardia. Procure cuidar mais da mente que do corpo, desenvolvendo a razão para a compreensão das leis da natureza. Cale-se, silencie, observe o que de fato está acontecendo. Use o que está em seu poder. Se você deseja que seus filhos, sua esposa e seus amigos vivam para sempre, você é um tolo, pois deseja que estejam em seu poder coisas que não estão e que o que pertence aos outros seja seu. Da mesma forma, se você deseja que seu servo não tenha falhas, você é um tolo, pois deseja que o vício não seja um vício, mas outra coisa. Mas se você deseja não se decepcionar com seus desejos, isso está em seu próprio poder. Exercite, portanto, o que está em seu poder. O mestre de um homem é aquele que lhe pode conferir ou remover tudo o que o homem procura ou evita. Quem então quiser ser livre, não deseje nada, não rejeite nada do que depende dos outros. Caso contrário, será um escravo. O que é realmente nosso? O uso das nossas ideias, recursos e oportunidades. Tire o maior proveito possível do que você tem, do que é seu de verdade. Ideias, conhecimentos e ferramentas.
Liberdade, único objetivo de valor à vida, é encontrada abandonando coisas que estão fora do nosso controle. Nossa felicidade depende só da nossa vontade, das nossas ideias sobre os acontecimentos e do uso que fazemos dessas ideias. Ao praticar com zelo a indiferença às condições externas, você livra o seu coração da ambição e do medo. Não ambicione ser outra coisa senão o melhor de si mesmo. Seja paciente, deixe que as coisas cheguem até você. Tenha moderação. Muitas vezes a renúncia é a melhor opção. Lembre-se de que você deve se comportar como num banquete. Se alguma coisa é trazida para você, estenda a mão e sirva-se moderadamente. Se não chegou até você, espere. Não anseie por isso, mas espere que chegue a você. O mesmo acontece com os filhos, a esposa, o escritório, as riquezas. Em algum momento você será digno de festejar com os deuses. E se você não tomar das coisas que estão diante de você, mas for capaz até mesmo de renunciar a elas, então você não apenas será digno de festejar com os deuses, mas de governar com eles também. Pois assim fazendo, Diógenes e Heráclito e outros como eles merecidamente foram reconhecidos como divinos. A vida é como um banquete. Devemos esperar a nossa vez e contentarmos-nos com o que nos foi servido. Cabe praticar a moderação, ter bens adequados às necessidades, assim como um sapato que adequa-se ao pé. É necessário não ficar escravo dos caprichos. Viver com simplicidade é um mérito, porém, com discrição e não para impressionar os outros. O que fere não é a situação em si, mas a visão que temos dela. Seja compassivo, mas não se deixe afetar. Quando vir alguém chorando de tristeza, seja por seu filho ter ido embora para o exterior ou por ter sofrido algum revés em seus negócios, tome cuidado para não se deixar vencer pelo mal aparente, mas pense e esteja pronto para dizer: o que fere este homem não é a situação em si, pois outro homem pode não se deixar abater por isso, mas a visão que ele escolheu ter dela. No entanto, não se furte em confortá-lo com suas palavras e lhe dar atenção, e, se necessário, lamentar com ele. Entretanto, não se deixe abater também. Não são as coisas que nos afetam, mas a visão que temos delas. Podemos escolher a nossa maneira de reagir às coisas. Da mesma maneira, não devemos nos deixar contagiar pela depressão alheia, pois não são os fatos que provocam o sofrimento dessa pessoa, mas a reação dela a eles. Na vida somos atores. Não haja como se fosse o autor. Cumpra bem seu papel. Lembre-se de que você é o ator de um drama escrito pelo autor. Se seu papel for curto, então será curto. Se longo, assim será. Se ele quiser que você interprete um homem pobre, ou um aleijado, ou um governante, ou um cidadão comum, certifique-se de atuar bem, pois este deve ser o seu propósito, atuar bem no papel que lhe foi dado. Mas escolher o papel pertence a outro. Precisamos procurar desempenhar bem o papel que nos foi atribuído pela vida e ser fiel a ele, independentemente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros,
mas apenas dos nossos princípios pessoais elevados. Primeiro diga a si mesmo o que você deveria ser e depois faça o que tem que fazer. Se possível, imite um modelo valioso. Sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. Não existe mau presságio, tudo é sorte se assim eu quiser. Quando um corvo grasnar infortúnios, não seja dominado pelas aparências, mas pense e diga: nada é mau agouro para mim, seja para meu corpo, ou propriedade, ou reputação, ou filhos, ou esposa. Mas para mim todos os presságios são sorte, se assim eu quiser. Pois aconteça o que acontecer, cabe a mim tirar vantagem disso. Seja invencível. Apenas lute contra o que está em seu poder. Não se engane com as aparências. Deseje ser livre. Você pode ser invencível se não entrar em combate com o que não esteja em seu próprio poder conquistá-lo. Quando, portanto, vir alguém eminente em honras ou poder, ou mais estimado que você por qualquer motivo, cuide para não se confundir com as aparências e achar que ele é feliz. Pois, se a essência do bem consiste nas coisas dentro de nosso próprio poder, não há espaço para inveja ou rivalidades. De sua parte, não deseje ser general ou senador ou cônsul, mas deseje ser livre. É a única maneira de fazer isso é desconsiderar as coisas que não estão em nosso próprio poder. Nada pode deter a nossa vontade, pois ela está sempre e somente sob o nosso controle. Mude seu ponto de vista. Quando tudo estiver turbulento, descanse e respire. Lembre-se de que quem afronta, insulta ou agride não é a pessoa, mas sim a visão que temos desses atos como um insulto. Quando, portanto, alguém o provoca, fique certo de que é a sua própria opinião que o provoca. Tente, em primeiro lugar, não se confundir com as aparências. Ganhe tempo, busque esclarecimento, assim mais facilmente comandará a si mesmo. Pessoas que nos ofendem por nos interpretarem erroneamente, elas estão equivocadas, não nós. Portanto, não devemos nos ofender, tampouco nos deixar alterar por elogio ou calúnia. A ofensa traz ônus a quem a pratica. Somente podemos não nos deixar ofender. Somos mortais e a vida é curta, não se esqueça. Permita que a morte, o exílio e todas as coisas que parecem terríveis estejam diariamente diante de seus olhos, mas principalmente a morte. E você nunca terá um pensamento abjeto, nem cobiçará nada com demasiada avidez. Procure olhar de frente para a morte e para as calamidades com frequência. Isso nos livra de alimentar ambições e inveja. Siga seus planos. Não se deixe importunar pela opinião alheia. Deus te escolheu. Se você tem uma busca sincera pela filosofia, prepare-se desde o início para o escárnio e zombaria da multidão que dirá: de repente ele virou filósofo? E de onde vem esse olhar arrogante? De sua parte, não tenha um olhar arrogante, mas mantenha-se firme nas coisas que pareçam melhores para você, como alguém designado pelos deuses para esta posição particular. Pois lembre-se de que, se você for persistente, essas mesmas pessoas que a princípio o ridicularizaram, depois o admirarão. Mas se for vencido por eles,
você cairá em um duplo ridículo. A filosofia responde aos apelos da alma. Faz a exposição das premissas falsas de nossas vidas, que são as causas do mal. É como uma ferramenta que utiliza a lógica para dar nome certas coisas e esclarecer princípios falsos que norteiam a nossa razão. Não é ritual nem intelectualismo, mas permite erradicar males, despertando uma vida ativa e alegre. Permite usar a lógica e dar nome certas coisas, além de entender o sentido da dor e do medo e encontrar a libertação. Seja você mesmo. Deseje apenas isso. Se acontecer de você voltar sua atenção para coisas externas para satisfazer qualquer pessoa, tenha certeza de que arruinará seu modo de viver. Atente-se então em tudo, em ser um filósofo, e se você deseja parecer assim para alguém, que seja para você mesmo, e isso será suficiente. Evite companhias que sejam influências negativas. Selecione amizades que cultiva em seu convívio, ou seja, somente aquelas que elevam e despertam o seu melhor. Cuide dos seus pensamentos, das suas palavras e ações, para que despertem o melhor nas pessoas à sua volta. Das coisas que estão em seu poder, você é o mais importante. Seja fiel ao seu caminho. Quem pode dar a outro o que ele mesmo não tem? Preserve seu caráter e honra. Não deixe que pensamentos deste tipo o aflinjam. Viverei em desonra e não serei ninguém em parte alguma. Pois se a desonra é um mal, você não pode se envolver mais no mal por meio de outra pessoa do que na vergonha. Cabe a você ser poderoso ou ser convidado para um espetáculo? De jeito nenhum. Afinal, o que é essa desonra? E como é verdade que você não será ninguém em lugar nenhum quando deveria ser alguém apenas naquelas coisas que estão ao seu alcance, nas quais você é o mais importante? Mas não poderei ajudar, meus amigos. O que você quer dizer como não poderá ajudar? Eles não receberam dinheiro de você, nem você os tornará cidadãos romanos. Quem lhe disse então que isso está entre as coisas que estão ao nosso alcance e que não são assuntos dos outros? E quem pode dar a outro o que ele mesmo não tem? Obtenha poder e posse para que nós também possamos ter um pouco. Se eu puder obtê-los, preservando minha honra, fidelidade e respeito próprio, mostre-me o caminho e eu o obterei. Mas se você quer que eu perca meu próprio bem para que possa ganhar o que não é bom, considere quão irracional e tolo você é. Além disso, o que você prefere? Uma quantia em dinheiro ou um amigo fiel e honrado? É melhor me ajudar, então, a ganhar esse caráter do que exigir que eu faça coisas pelas quais posso perdê-lo. Bem mais é a pátria, diga você, no que depende de mim ficará desassistida. Aqui novamente, que tipo de assistência que você está dizendo? Não haverá pórticos, nem casas de banho providos por você? E o que significa isso? Ora, nem o ferreiro fornece sapatos, nem o sapateiro armas. É suficiente que cada um execute plenamente suas próprias atividades. E você, se entregasse outro cidadão fiel e honrado ao país, ele não seria útil? Sim. Portanto, nem você mesmo é inútil para isso. Como então devo proceder?
Faça tudo o que puder para obtê-los, mas preservando seu caráter e honra. Mas ao desejar obter isso, você os perde. Então, como poderá servir ao seu país quando se tornou infiel e desleal? A fidelidade é a atitude correta diante do Supremo. É crer na vida como um todo ordenado segundo leis, não querendo controlar o que não depende de nós. A fidelidade é o antídoto da amargura e da perplexidade. Dá-nos a convicção de que estamos prontos para qualquer coisa que a ordem divina pretenda de nós. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Devemos afinar o nosso caráter, pensamento, palavra, ação, como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. O começo de uma trilha é difícil, mas torna-se mais fácil quando se insiste. Ter caráter é mais importante que ter reputação e prestígio. Alegre-se pelo bem dos outros, não inveje. Não troque seu tesouro pelo ouro dos tolos. Quando alguém tem mais privilégios e honras que você em um banquete, socialmente, ou em uma relação confidencial, se essas coisas são boas, você deve se alegrar pela pessoa a as possuir. E se elas são más, não se aflija por não as possuir. E lembre-se de que você não deve rivalizar com os outros nas coisas externas sem que use os mesmos meios para obtê-las. Pois como pode aquele que não busca ter uma parte igual em relação àquele que busca? Você estará sendo injusto e irracional se não está disposto a pagar o preço pelo qual essas coisas são vendidas e as quer em troca de nada. Por quanto são vendidas as alfaces? Um óbolo, por exemplo. Se outro, então, pagando um óbolo, levar as alfaces, e você não pagando, for sem elas, não pense que ele teve qualquer vantagem sobre você. Pois assim como ele tem as alfaces, você tem o óbolo que não deu. Portanto, no presente caso, você não foi convidado para o banquete de tal pessoa porque não pagou a ela o preço que ela cobra pela ceia oferecida. Ela o faz em troca de elogio e favorecimento. Dê a ela então o valor pedido se lhe for vantajoso. Mas se você ao mesmo tempo não quer pagar e ainda assim receber, estará sendo irracional e tolo. Será então que você não terá nada se não for ao banquete? Sim, terá, e não precisará tecer elogios e cumprimentar aqueles de quem você não gosta. Não terá que suportar a insolência dos bajuladores. Conhecemos o caminho natural a partir das coisas com as quais todos concordamos. Como quando o filho do nosso vizinho quebra uma xícara, ou algo parecido, estamos prontos imediatamente para dizer: essas coisas acontecem. Tenha certeza então de que quando quebrar sua própria xícara, você seja afetado da mesma forma que quando a xícara do vizinho quebrou. Agora aplique isso a coisas maiores. Se o filho ou a esposa de alguém morrer, a maioria dirá: este é um infortúnio natural. Mas se seu próprio filho morrer, imediatamente dirá: ai de mim, como sou infeliz. Devemos sempre lembrar de como somos afetados ao ouvir a mesma coisa a respeito de outras pessoas. O mal está nos olhos de quem vê. Assim como um alvo não é estabelecido para não ser acertado, também não existe a natureza do mal no mundo. O poder que der aos outros se voltará contra você mesmo.
Se uma pessoa entregasse seu corpo a algum transeunte, você certamente ficaria com raiva. E você não sente vergonha de entregar seus pensamentos e sentidos a qualquer um que o insulte ou desagrade e deixar que lhe importunem e desconcertem? Defina seu objetivo. Planeje antes de agir. Põe tua alma no que fizer. Ponha seus princípios em prática agora. Determine-os e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo agora. Em cada ato, considere o que procede e o que se segue, e então haja. Do contrário, você começará com vontade, sem se importar com as consequências, mas quando elas vierem, você desistirá vergonhosamente. Quer vencer nos Jogos Olímpicos? Considere o que precede e o que se segue, e então, se for vantajoso, haja. Você deve aceitar as regras, submeter-se a uma dieta, abster-se de guloseimas, exercitar seu corpo. Escolha você ou não, em uma hora determinada, no calor ou no frio, você não deve beber água fria e às vezes vinho. Em uma palavra, você deve se entregar ao treinador como a um médico. Aí no treinamento você pode cair em uma vala, deslocar o braço, torcer o tornozelo, engolir pó em abundância, ser castigado por negligência e depois de tudo ainda não ser vitorioso. Depois de calcular tudo isso, se seu entusiasmo ainda se mantiver, comece o treinamento. Do contrário, você se comportará como crianças que às vezes brincam de lutadores, às vezes de gladiadores, às vezes tocam trombeta e às vezes representam uma tragédia. Assim você também uma vez será lutador, outra gladiador, ora filósofo, ora orador, mas nada a sério sem alma. Como um macaco, você imita tudo o que vê, e uma coisa após a outra com certeza vai agradá-lo, mas ficará em desvantagem assim que se torna íntimo, pois você nunca entrou em nada com ardor, nem depois de ter examinado todo o assunto, mas de forma descuidada e sem zelo. Assim, alguns, quando viram um filósofo como Sócrates e o ouviram falar, quem pode falar com ele? Desejaram ser filósofos também. Considere primeiro qual é a natureza e o que és capaz de suportar. Se você deseja ser um lutador, considere seus ombros, suas costas, suas coxas, pois pessoas diferentes são feitas para as coisas diferentes. Você acha que pode agir como age e ser um filósofo que pode comer, beber, ficar com raiva, ficar descontente? Como está agora? Você deve vigiar, você deve trabalhar, você deve tirar o melhor de certos apetites, deve deixar seus amigos, ser desprezado por seu servo, ser ridicularizado por aqueles que você encontra, sair pior do que os outros em tudo, nos cargos, nas honras, perante os tribunais. Depois de ter considerado todas essas coisas, aproxime-se, por favor, isto é, se, ao separar delas, você ainda desejar adquirir serenidade, liberdade e tranquilidade. Do contrário, não venha para cá, não haja como as crianças, ora um filósofo, depois um publicano, depois um orador e depois um dos oficiais de César. Essas coisas não são consistentes. Você deve ser um homem bom ou mau. Você deve cultivar sua própria razão ou as coisas exteriores. Aplica-se às coisas de dentro ou de fora de você.
isto é, seja um filósofo ou um membro da turba. Respeite as relações naturais e sociais. Não haja de acordo com a ação ou reação dos outros. Os deveres são universalmente medidos por relações. Um certo homem é seu pai? Nisso está implícito cuidar dele, submeter-se a ele em todas as coisas, receber pacientemente suas reprovações, sua correção. Mas ele é um pai ruim, então sua ligação natural é com um bom pai? Não, mas com um pai. É um irmão injusto? Bem, preserve sua relação justa com ele. Não considere o que ele faz, mas o que você deve fazer para manter sua própria vontade em um estado conforme a natureza, pois outra pessoa não pode machucá-lo a menos que você queira. Você só poderá ser ferido quando consentir em ser ferido. Portanto, se você pensar em contemplar as relações de vizinho, cidadão, comandante, poderá deduzir de cada um os deveres correspondentes. É preciso sentir compaixão pela falta de discernimento e de serenidade dos malfeitores. O ódio e a revolta contra os mesmos vêm do apego excessivo ao que eles tiram de nós. Respeite a divindade. Cumpra seus deveres religiosos. Seja piedoso. Esteja certo de que a essência da piedade para com os deuses reside nisto: ter opiniões corretas a respeito deles, como existentes e governando o universo com justiça e bem. E fixe-se nesta resolução: obedecê-los e ceder a eles, e voluntariamente segui-los em meio a todos os eventos, como sendo governado pela sabedoria mais perfeita. Pois assim você nunca encontrará defeito nos deuses, nem os acusará de negligenciar você. E não é possível obter isso senão afastando-se das coisas que não estão em nosso próprio poder e fazendo com que o bem ou o mal consistam apenas nas coisas que estão em nosso poder. Pois se você supõe que qualquer outra coisa seja boa ou má, é inevitável que quando você estiver desapontado com o que deseja ou incorrer no que deseja evitar, reprove e culpe seus autores. Pois toda criatura é formada naturalmente para fugir e abominar as coisas que parecem prejudiciais e suas causas, e perseguir e admirar aquelas que parecem benéficas e o que as causa. É impraticável que aquele que se supõe ferido se regozije com a pessoa que o fere, assim como é impossível que se alegre com a própria dor. Consequentemente, também um pai é desrespeitado por seu filho quando ele não divide as coisas que ao filho parecem ser boas, e isso tornava Polinices e Eteocles inimigos mútuos. Aquele império parecia bom para ambos. Por causa disso, o lavrador também, o marinheiro, o comerciante ou aqueles que perderam esposa ou filho injuriam os deuses. Pois onde está o nosso interesse, aí também se dirige a piedade, de forma que quem quer que seja cuidadoso em regular seus desejos e aversões como deve, também se preocupa com a piedade. Mas também se torna incumbência de todos oferecer libações, sacrifícios e primícias, de acordo com os costumes de seu país, de forma pura e não com negligência ou orgulho, avareza ou ainda com extravagância. Precisamos tentar entender as razões do outro e perdoar. Perdoar aos outros e a si próprio dá serenidade. Todo avanço é gradual.
fatos acontecem todos os dias. Serem bons ou maus depende de você. Faça uso das situações de modo correto. O dever moral está acima dos presságios. Quando você recorrer à adivinhação, lembre-se de que você não sabe qual será o acontecimento que você tomará conhecimento com o adivinho, mas qual a natureza dele. Você saberá o que está por vir se você tiver uma mente filosófica, pois está entre as coisas que não estão em nosso próprio poder, de maneira alguma pode ser bom ou mal. Portanto, não traga consigo ao adivinho o desejo ou a aversão. Do contrário, você se aproximará dele tremendo, mas primeiro compreenda claramente que todo evento é indiferente e nada é para você, seja qual for o tipo, pois estará em seu poder fazer um uso correto dele. Disso ninguém te pode impedir. Então venha com confiança aos deuses como seus conselheiros, e depois, quando qualquer conselho for dado a você, lembre-se dos conselheiros que assumiu e cujo conselho negligenciará se desobedecer. Vá para a adivinhação como Sócrates prescreveu, nos casos em que toda a ação e pensamento se relacionam com o evento e onde nenhuma oportunidade é oferecida pela razão ou qualquer outra arte para clarear o assunto em vista. Quando, portanto, é nosso dever compartilhar o perigo de um amigo ou de nosso país, não devemos consultar o oráculo para saber se devemos compartilhá-lo com eles ou não. Pois, embora o adivinho deva avisá-lo de que os auspícios são desfavoráveis, isso não significa nada mais do que o presságio da morte, da mutilação ou do exílio. Mas a razão dentro de nós nos orienta, mesmo com esses riscos, a apoiar nosso amigo e nosso país. Atenda, portanto, ao Deus maior, Apolo, que uma vez expulsou do templo aquele que negligenciou salvar seu amigo. Não julgue os acontecimentos, mas aprenda com eles. Os acontecimentos são impessoais e neutros. Aprender com os fatos exige coragem, pois à nossa volta não se os vê assim, mas com visão simplista e polarizada. Pode-se planejar o futuro sem expectativas, procurando formar bons hábitos apenas. Tente sempre primeiro achar soluções mediante a razão. Ao esgotar esse recurso, pode-se apelar ao divino. Não há bom ou mau acontecimento, mas sim boa pessoa que sempre se indaga: qual é a coisa certa a fazer agora? Preserve seus princípios. Fale com moderação, evite fazer juramentos. Não dê ao corpo nada além do que ele necessita. Conheça suas deficiências. Abstenha-se inteiramente de aclamações. Afaste-se da conversa vulgar. Comece prescrevendo a si mesmo algum comportamento e valor que você possa preservar, tanto sozinho quanto em companhia de outros. Porte-se com dignidade sempre, não tenha comportamento ditado pelo que acontece à sua volta. Da mesma maneira, evite conversas agressivas, fúteis ou exibicionistas. Seja discreto ao conversar. Fique em silêncio ou fale apenas o que for necessário em poucas palavras. Poderá, entretanto, falar com moderação quando a ocasião o exigir, mas que não se refira a nenhum dos assuntos comuns, como gladiadores, corridas de cavalos, campeões de atletismo, comida ou bebida, os tópicos vulgares da conversa, e especialmente não fale sobre os homens para culpar, elogiar ou fazer comparações. Se você puder, traga a conversa para assuntos apropriados, mas se acontecer de você se encontrar entre estranhos,
fique em silêncio. Não deixe seu riso ser alto, frequente ou abundante. Evite fazer juramentos. Se possível, não o faça na medida em que você for capaz. Evite entretenimentos públicos e vulgares, mas se uma ocasião o chamar para eles, mantenha sua atenção para que você não caia imperceptivelmente na vulgaridade. Tenha certeza de que se uma pessoa, ainda que pura, se seu companheiro for impuro, aquele que conversa com ele será impuro da mesma forma. Não dê ao corpo nada além do que a necessidade requer, como comida, bebida, roupas, casa, séquito. Mas elimine tudo que vise ostentação e luxo. Antes do casamento, evite com toda força ter relações sexuais ilegais. Contudo, não seja indelicado ou severo com aqueles que são levados a isso, nem se vanglorie de agir de outra forma. Evite o sexo casual. Sexo não é brincadeira e traz consequências emocionais e práticas. Ignorá-lo é degradar-se e depreciar o significado dos relacionamentos humanos. Se lhe disseram que alguém fala mal de você, não se desculpe pelo que lhe dizem, mas responda: ele ignora meus outros defeitos, do contrário, não teria mencionado apenas estes. Não defenda sua reputação ou caráter, não dê explicações. A qualidade das suas ações falará a seu favor. Não é necessário que você compareça com frequência em eventos públicos, mas se alguma vez for adequado você está lá, não pareça preocupado com ninguém além de você mesmo. Isto é, deseje que as coisas aconteçam como tiverem que acontecer e que vença o vencedor. Assim nada será contra você. Mas abstenha-se inteiramente de aclamações, escárnio e emoções violentas. E quando você voltar, não discuta muito sobre o que se passou e o que não contribui em nada para seu próprio progresso, pois irias parecer deslumbrado com o espetáculo. Não se prontifique, nem se apresse em assistir a recitações privadas, mas se comparecer, preserve sua gravidade e dignidade e mesmo assim evite ser desagradável. Quando for conferenciar com alguém, especialmente com alguém que pareça ser superior, imagine como Sócrates ou Zenão se comportariam em tal caso e você não ficará perplexo para enfrentar adequadamente o que vier a acontecer. Quando você for até alguém poderoso, pense que você poderá não o encontrar em casa, que você pode ser excluído, que talvez as portas não se abram para você, que ele pode não lhe dar atenção. Se ainda assim, é seu dever ir. Suporta o que acontecer e nunca diga a si mesmo, não valeu tanto, pois isso é vulgar. É como um homem confuso por coisas externas. Quando na companhia de outros, evite mencionar excessivamente suas próprias ações e dificuldades, pois, por mais agradável que seja para você, mesmo aludir às situações difíceis que passou, não é igualmente agradável para os outros ouvir suas desventuras. Evite igualmente o esforço de provocar o riso, pois isso pode facilmente levá-lo à vulgaridade e, além disso, pode rebaixá-lo na estima de seu conhecido. As abordagens ao discurso indecente são igualmente perigosas. Portanto, quando algo assim acontecer, aproveite a primeira oportunidade para repreender aquele que avança dessa forma, seja pelo silêncio, pelo enrubescimento ou um olhar sério. Mostre-se desagradado com tal conversa.
Tome cuidado para que suas tentações e seduções não possam subjugá-lo. Se ficar deslumbrado com a representação de algum prazer, evite ser tomado por ele. Deixe o assunto esperar por você. Aquete o seu ímpeto. Em seguida, traga à sua mente os dois momentos, aquele em que você desfrutará do prazer e aquele em que você se arrependerá e se reprovará depois de tê-lo desfrutado, e coloque diante de você, em oposição a estes, como você se regozijará ao se abster, e elogie a si mesmo. E mesmo que pareça a você uma gratificação oportuna, tome cuidado para que suas tentações e seduções não possam subjugá-lo, mas se oponha a isso, pensando em como é muito melhor estar consciente de obter uma vitória tão grande. Se não for correto, não faça. Quando você faz qualquer coisa com a clareza de que deve ser feito, nunca se esquive de ser visto fazendo isso. Mesmo que o mundo não entenda, se você não estiver agindo corretamente, evite fazer. Se você está, por que temer aqueles que injustamente o censuram? Aprender a pensar com clareza é treinar a lógica para reconhecer o raciocínio inconsistente e enganoso. A razão dirige a vida, portanto, precisamos ter clareza e coerência nos pensamentos. Comporte-se de acordo com a ocasião, com respeito e moderação. Como a proposição é dia ou é noite, tem muita força em um argumento disjuntivo, mas nenhuma em uma argumentação conjuntiva. Então, em um banquete, escolher a parte maior das iguarias é adequado ao apetite corporal, mas totalmente indevido para o espírito social do banquete. Então lembre-se, quando você comer em companhia de outra pessoa, não apenas do valor para o corpo dos pratos colocados diante de você, mas também o valor da cortesia adequada para com seu anfitrião. Respeite seus limites. Se você assumir qualquer papel além de suas forças, você tanto se perderá quanto abandonará o que poderia ter feito bem. Cuide para não violar seus princípios. Assim como ao caminhar você toma cuidado para não pisar em um prego ou virar o pé, da mesma forma tome cuidado para não ferir a faculdade que governa sua mente. Tome precauções contra isso a cada ação, para que possas atuar com mais segurança. Não vá além do que lhe é adequado. O corpo é para todos a medida adequada de seus bens, como o pé é do sapato. Se você parar nisso, manterá a medida, mas se você for além disso, será levado adiante rumo a um precipício, como no caso de um sapato. Se você for além de sua adequação ao pé, ele será primeiro dourado, depois púrpura e então cravejado de joias. Pois, uma vez que exceda a medida de ajuste, não haverá limites. Admire as mulheres por seu caráter. Mulheres a partir dos 14 anos são lisonjeadas pelos homens com o título de senhora. Portanto, percebendo que são consideradas apenas como qualificadas para dar prazer aos homens, elas começam a se enfeitar e nisso depositar todas as suas esperanças. É importante cuidar para que elas se sintam honradas apenas na medida em que sejam belas em seu comportamento e caráter. Alguns seres humanos acham que servem só para dar prazer aos demais, aparência, enquanto talentos interiores se atrofiam. O mundo pode até nos recompensar por motivos tolos ou superficiais, mas o importante é o que realmente somos e como estamos evoluindo.
Despenda a maior parte de seu esforço e vontade para cuidar da mente. É um sinal de falta de intelecto gastar muito tempo em coisas relacionadas ao corpo. Ser desmedido em exercícios, em comer e beber e no desempenho de outras funções animais. Essas coisas devem ser feitas incidentalmente e nossa principal força deve ser aplicada à nossa razão. A razão não é absoluta, mas muito útil para nos proteger nas oscilações. Pode-se pensar com clareza e rigor, precisão de definições e ausência de ambiguidades. Suporte a injúria com resignação. Quando alguém fizer ou falar mal de você, lembre-se de que ele age ou fala com a impressão de que é certo fazê-lo. Agora, não é possível que ele siga o que parece certo para você, mas apenas o que parece certo para ele mesmo. Portanto, se ele julga por falsas aparências, é ele que se fere, pois é ele a pessoa enganada. Pois se alguém considera que uma proposição verdadeira é falsa, a proposição não sofre dano, mas aquele que se engana. Partindo então desses princípios, você suportará humildemente a injúria de alguém, pois você dirá em todas as ocasiões: assim pareceu a ele. Busque o lado bom das coisas. Tudo tem dois lados, um pelo qual pode ser suportado, outro pelo qual não pode. Se seu irmão agir injustamente, não se prenda ao caso por sua injustiça, pois por este lado lhe será insuportável. Mas se pensar e considerar que ele é seu irmão, que foi criado com você, poderá suportá-lo. Decida-se ver-se como uma pessoa de sorte e verá que tudo possui um lado bom. Bens e dons não definem ninguém. Certos pensamentos não têm nenhuma lógica. Eu sou mais rico do que você, portanto, sou seu superior. Eu sou mais eloquente do que você, portanto, sou seu superior. A verdadeira lógica é esta: eu sou mais rico do que você, portanto, minhas posses devem exceder as suas. Sou mais eloquente do que você, portanto, minha eloquência deve superar a sua. Mas você, afinal, não consiste em propriedades e eloquência. O que nos faz felizes são as atitudes virtuosas e não os meios, tais como riqueza e status. As aparências enganam. Não se apresse, pois é grande o perigo de jogar fora o que ainda não digeriu. Alguém toma banho apressadamente? Não diga que ele o faz errado, mas às pressas. Alguém bebe muito vinho? Não diga que ele está doente, mas que bebe muito. Pois, a menos que você entenda perfeitamente seus motivos, como saberá se ele age mal? Assim, você não correrá o risco de ceder a quaisquer aparências, mas aquelas que você compreende totalmente. É necessário dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Do contrário, arriscamo-nos a construir conceitos em bases falsas. Evite a ostentação. Não fale, ensine com ações. Nunca se proclame um filósofo, nem fale muito entre os ignorantes sobre seus princípios, mas mostre-os por meio de ações. Assim, em um banquete, não discuta como as pessoas devem comer, mas coma como se deve. Lembre-se de que Sócrates também evitou toda forma de ostentação. E quando as pessoas vinham a ele e desejavam ser apresentadas por ele aos filósofos, ele o fazia, quão bem ele suportou o desdém.
Portanto, se alguma vez houver entre os ignorantes qualquer discussão de princípios, cale-se na maior parte do tempo, pois há grande perigo em jogar fora apressadamente o que não foi digerido. E se alguém lhe disser que você não sabe de nada e você não ficar irritado com isso, pode ter certeza de que realmente iniciou o trabalho sobre si mesmo. Pois as ovelhas não se lançam à relva apressadamente para mostrar aos pastores quanto comeram, mas, digerindo interiormente a comida, a transformam exteriormente em lã e leite. Assim, portanto, você não faz uma exibição de seus princípios filosóficos diante dos ignorantes, mas, após digeri-los, mostra as ações. Habitue-se à privação. Quando você aprender a nutrir seu corpo frugalmente, não se torne altivo. Nem se você beber água, diga em todas as ocasiões: eu bebo água. Mas primeiro considere como os pobres são muito mais frugais do que nós e tanto mais pacientes com as dificuldades. Quando você se habituar ao trabalho e à privação através do exercício para o seu próprio bem e não para mostrar aos outros, não tente grandes feitos, mas quando você estiver com muita sede, apenas enxague a boca com a água e não diga a ninguém. Olhe para si mesmo em busca de ajuda ou à espera de dano. Não culpe ninguém a não ser você mesmo. A condição e característica de uma pessoa vulgar é que ela nunca espera ajuda ou dano de si mesma, mas apenas do exterior. A condição é a característica de um filósofo, é a de que ele olha para si mesmo em busca de ajuda ou à espera de dano. As características de alguém proficiente são que ele não censura ninguém, não elogia ninguém, não culpa ninguém, não acusa ninguém, não diz nada a respeito de si mesmo como sendo alguém ou sabendo alguma coisa. Quando ele é impedido ou restringido, ele acusa a si mesmo, e se ele é elogiado, ele se ri de quem o elogia, e se ele é censurado, não faz nenhuma defesa. Mas ele anda com a cautela de um convalescente, cuidadoso para não prejudicar a parte que está indo bem, mas ainda não recuperado totalmente. Ele restringe o desejo, transfere sua aversão apenas àquelas coisas que impedem o uso adequado de nossa própria vontade. Ele emprega suas energias moderadamente em todas as direções. Se ele parece estúpido ou ignorante, ele não se importa. E, em uma palavra, ele vigia a si mesmo como a um inimigo pronto para lhe emboscar. Haja de acordo com sua compreensão. Quando alguém se mostrar vaidoso por ser capaz de compreender e interpretar as obras de Crisipo, diga a si mesmo: a menos que Crisipo tivesse escrito de maneira obscura, ele não teria nada do que se envaidecer. Mas o que eu desejo? Para compreender a natureza e segui-la, eu me pergunto quem a interpreta, e ouvindo que é Crisipo quem interpreta, eu recorro a ele. Mas eu não entendo seus escritos. Eu procuro então alguém para explicá-los. Até agora não há nada por que me vangloriar. E quando encontro um intérprete, resta fazer uso de suas instruções. Isso já é valioso. Mas, se admiro apenas a interpretação, me torno um gramático em vez de um filósofo, exceto pelo fato de que, em vez de Homero, eu interpreto Crisipo. Quando alguém, portanto, deseja que eu interprete Crisipo para ele, ficarei envergonhado se não puder exibir ações que sejam adequadas e consoantes com o seu discurso.
Não transgrida a si mesmo, não seja preguiçoso, não adie o trabalho sobre si mesmo. A hora é agora. Busque ser melhor. Seja quais forem as regras que você tenha adotado, siga-as como leis e como se fosse ímpio transgredi-las. E não leve em consideração o que dizem de você, pois isso, afinal, não é da sua conta. Quanto tempo, então, você demorará para exigir de si mesmo o melhor, o mais nobre, e em nenhuma instância transgredir os julgamentos da razão? Você recebeu os princípios filosóficos com os quais deve estar familiarizado, e você está familiarizado com eles. Que outro mestre então você espera? E usa isso como desculpa para atrasar seu autoconhecimento? Você não é mais um menino, mas um homem adulto. Se, portanto, você for negligente e preguiçoso e sempre adicionar procrastinação a procrastinação, propósito a propósito, a não se fixar dia após dia em cuidar de si mesmo, continuará a não realizar nada e, vivendo e morrendo, permanecerá de mente vulgar. A partir deste momento, então, considere-se digno de viver como um homem adulto e proficiente. Que tudo o que parece ser o melhor seja para você uma lei inviolável. E se alguma instância de dor ou prazer, glória ou desgraça for colocada diante de você, lembre-se de que o combate é agora. A Olimpíada não pode ser adiada. E que por uma derrota ou vitória, a honra pode ser perdida ou ganha. Assim, Sócrates se tornou perfeito, aperfeiçoando-se em tudo, seguindo apenas a razão. E embora você ainda não seja um Sócrates, você deve, entretanto, viver como alguém que busca ser um Sócrates. Zele agora por este momento, esta pessoa, este desafio, esta tarefa. Não minta, nem seja falso. O primeiro e mais importante tópico em filosofia é a aplicação prática de princípios como não devemos mentir. A segunda é a de demonstrações como por que é que não devemos mentir? A terceira é aquela que dá força e lógica às outras duas. Porque isso é uma demonstração. Mas o que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é contradição? O que é verdade? O que é falsidade? O terceiro ponto é então necessário por causa do segundo, e o segundo por conta do primeiro. Mas o mais necessário e sobre o qual devemos nos demorar é o primeiro. Mas fazemos exatamente o contrário, pois gastamos todo o nosso tempo no terceiro ponto e empregamos toda a nossa diligência sobre ele e negligenciamos totalmente o primeiro. Portanto, ao mesmo tempo em que mentimos, estamos prontos para demonstrar que mentir é errado. Não fuja ao seu destino. Em todas as ocasiões, devemos ter estas máximas à mão. Conduza-me, Zeus, e tu, ó destino, onde quer que seus decretos fixem minha sorte. Eu sigo com alegria, e ainda que mau e miserável, ainda o seguirei. Aceite a vida. Quem cede adequadamente ao destino é considerado sábio entre os homens e conhecedor das leis do céu.